Olá, meus prezados, mais uma vez aqui nós estamos para meditação na Palavra de Deus. Quem vos cumprimenta nesta hora, vosso irmão em Cristo, pastor Célio. E nós queremos falar nesta noite, para mim aqui à noite, sobre talvez você tivesse para morrer. Você já pensou quais seriam as suas últimas palavras nesta vida? Nós encontramos muitas pessoas que falaram algumas palavras nos últimos momentos da sua vida, e as palavras que as pessoas falam nos últimos momentos da sua vida revelam muitas vezes as suas intenções, outras vezes revelam os seus propósitos, também revelam os valores da sua vida. Por exemplo, Jacó, quando ele estava para falecer, ele chamou todos os seus filhos e para cada um deles ele dirigiu uma palavra. Para uns ele deu uma repreensão, para outros ele deu uma palavra de incentivo, para outros uma palavra de carinho, para outros uma promessa. Quando nós olhamos Voltaire, quando ele está talvez nos seus últimos dias de vida, ele declarou: só existe um livro. E quando Voltaire estava falando só existe um livro, ele estava se referindo à Bíblia. Voltaire já havia lido muitos e muitos livros, mas ele revela nos últimos dias da sua vida que só existe um livro. O imperador Juliano, chamado o Apóstata, ele tentou restaurar o paganismo no Império Romano, uma vez que o cristianismo estava crescendo de uma maneira extraordinária, e ele tentou restaurar o paganismo no Império Romano. No entanto, ele não conseguiu, e nos últimos momentos da sua vida ele declarou: vencestes, ó Galileu, se referindo ao cristianismo, se referindo a Jesus Cristo, que estava triunfando. Louvado seja Deus. Quando Estevão estava diante dos seus algozes, sendo apedrejado, sofrendo dores terríveis por causa do apedrejamento, ele olhou para o céu e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Muitas pessoas, nos momentos finais da sua vida, têm proferido algumas palavras. E quando nós olhamos aqui em Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao 43, nós vamos encontrar diálogo entre três crucificados. Ali no Monte Gólgota, ali no Caveira, estavam crucificados Jesus ao meio e dois ladrões. A crucificação era uma morte, era uma condenação à morte para as pessoas condenadas por crimes, as pessoas que deveriam receber uma sentença máxima, porque a crucificação era algo realmente terrível. E ali no Calvário estavam os três crucificados. E o que nós vemos no diálogo dos três crucificados? Primeira coisa, nós vemos palavras de morte. Quando aqueles três homens estavam ali, Jesus ao meio e os dois ladrões à esquerda e à direita, um deles, dirigindo-se a Jesus, blasfemava e dizia: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Nós consideramos, no meu ponto de vista, o que eu vejo nessas palavras são palavras de morte. Por que são palavras de morte, meus prezados? Porque se Jesus atendesse ao pedido desse malfeitor e ele usasse o seu poder, ou ele pedisse para Deus tirá-lo da cruz, a morte estaria ainda
reinando sobre toda a humanidade. Por quê? Porque Jesus ele veio para morrer na cruz do Calvário, para trazer vida. Então as palavras deste malfeitor são palavras de morte. Ele estava blasfemando contra Jesus. O texto não fala quais eram as palavras de blasfêmia, mas ele estava blasfemando, ele estava maldizendo da vida. O sofrimento ali na cruz era muito grande para aqueles 3 crucificados. Mas aquele homem, naquele momento, ele resolve então lançar um desafio a Jesus. Mas se Jesus atendesse, a morte estaria perdurando e o homem nunca conseguiria alcançar a vida eterna. Por isso que eu considero que a palavra deste crucificado eram palavras de morte. É lógico que Jesus não atendeu a este homem, porque ele estava em grande sofrimento, em grande agonia, e ele queria se livrar daquela situação. Mas Jesus não poderia, porque aquele momento era o momento mais importante do ministério de Jesus. Jesus ali não era apenas um dos 3 crucificados, Jesus era o Salvador do mundo. O que nós vemos no diálogo dos crucificados, nós vemos palavras reconhecedoras. Quando o outro ladrão, do outro lado da cruz de Jesus, ouviu aquele um dizendo aquelas palavras, ele respondeu para ele dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Aquele malfeitor, aquele ladrão, traz ali uma palavra de reconhecimento da sua situação e do seu amigo. Eles eram de fato malfeitores, eles eram pessoas que deviam estar recebendo aquela sentença, e ele reconhece que ele estava ali com justiça, porque ele havia desperdiçado a sua vida. Ele não aproveitou a sua vida em fazer o bem, em fazer a justiça, pelo contrário, ele estava ali condenado à morte, porque ele realmente declara: nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Este homem não somente reconhece a sua condenação justa, mas também reconhece que Jesus não tinha feito nenhum mal. Não sei o quanto este homem conhecia de Jesus, não sei o quanto este homem ouviu falar de Jesus, mas com certeza ele ouviu falar muito bem de Jesus e muitas coisas boas, porque ele declara: ele nenhum mal fez. De fato, a Bíblia mesmo fala que da boca de Jesus nunca saiu uma palavra enganosa, ele nunca procedeu dolosamente e enganosamente. Jesus realmente nunca teve sobre si algum tipo de condenação, algum tipo de censura. Pelo contrário, certa vez ele, se dirigindo aos judeus, ele diz: quem de vós me convence do pecado? Ninguém pode me convencer do pecado. Esse malfeitor aqui, ele traz ali naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor, naquele momento em que ele sabia que ele ia morrer, ele traz ali palavras reconhecedoras. Voltaire disse certa vez: os homens erram, os grandes homens confessam que erram. Este homem estava ali confessando que toda a sua vida foi uma vida errada. Coisa difícil, meus prezados, é o homem reconhecer os seus erros. Geralmente os homens não reconhecem os seus erros. Geralmente as pessoas acham que elas não precisam se arrepender, que elas não precisam converter-se ao Senhor.
Geralmente as pessoas acham que eles são pessoas boas, que eles nunca fizeram nada de mal. Talvez você está dizendo, olha, eu nunca poderia estar crucificado numa cruz como um malfeitor. Mas Jesus estava ali também, crucificado por causa dos nossos pecados. Nós percebemos que este homem trouxe ali palavras reconhecedoras. Ele reconhece o seu erro, reconhece os erros do seu amigo e reconhece que Jesus era um homem santo. Jesus não tinha feito nenhum pecado. Jesus era uma pessoa impecável. O que vemos, meus prezados, no diálogo dos crucificados? Nós vemos palavras reveladoras. Esse mesmo malfeitor que reconheceu os seus erros, depois de ter repreendido o seu amigo por estar desafiando Jesus, ele se dirige a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque estas são palavras reveladoras, meus prezados? Porque este homem está dizendo aqui que Jesus é o Rei. Este homem tinha um entendimento que talvez muitas das pessoas que estavam ali, que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus à morte, esse homem teve um entendimento que muitos deles não tiveram. Ele reconhece ali, ele revela diante daquele outro malfeitor e diante daquelas pessoas que estavam ali, que Jesus, ele possui um reino. Sim, porque ele diz, lembra-te de mim quando vieres no seu reino. De fato, meus prezados, Jesus, ele tem um reino e ele breve virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e ele vai levar o seu povo para a glória e depois ele vai voltar a esta terra para estabelecer o seu reino. Muitas pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, porque reconheciam que Jesus era um rei. Este homem, ele está dizendo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. São palavras reveladoras. Este homem fala uma coisa que muitas pessoas não compreenderam naquele momento, mas ele revela para nós que Jesus tem o reino e que ele virá com poder para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Palavras reveladoras. O que nós podemos revelar ao mundo a respeito de Jesus? Nós podemos revelar ao mundo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós podemos revelar ao mundo que Jesus é o Senhor e que ele, através da sua morte, ele rompeu o império da morte. Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno e ele é vencedor. Nós podemos falar também palavras a respeito de Jesus, que ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores, que ele virá um dia como rei e a Bíblia diz que ele exterminará o ímpio, isto é, o anticristo. O anticristo que vai estar reinando nesse mundo, pensando que ele tem muito tempo, mas Jesus descerá do céu e matará o ímpio com o sopro da sua boca. Louvado seja o nome. Nós possamos, cada dia da nossa vida, proclamar que Jesus é Rei e que ele virá com poder e glória. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, palavras dos crucificados. O que nós vemos nas palavras, no diálogo dos crucificados, nós vemos palavras salvadoras. E essas palavras salvadoras não saíram da boca do ladrão, do malfeitor. Essas palavras não saíram da boca das pessoas que estavam assistindo ali aquele espetáculo horrendo. Essas palavras saíram dos lábios santos de Jesus. Porque quando aquele malfeitor pediu que o Senhor se lembrasse dele quando viesse no seu reino,
A Bíblia diz, o texto diz que Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que palavra gloriosa. Este homem malfeitor, que teve uma vida inteira de pecados e que agora estava ali condenado à morte e sabia que daquela cruz ele não desceria senão morto. Aquela era a sua sentença de morte. Ele aproveitou o último momento da sua vida para se dirigir ao Senhor Jesus e pedir: Senhor, lembra-se de mim quando vieres no seu reino. Senhor, eu sou um homem pecador. Jesus entendeu desta forma: Senhor, eu sou um homem pecador e eu te reconheço como Senhor e dono de um reino, portanto lembra-te de mim quando o Senhor vier. Aquele outro ladrão que estava na mesma situação deste, sofrendo muito, teve uma reação muito diferente. Estava querendo se safar daquela situação, estava querendo se livrar da cruz, estava desafiando Jesus a se livrar da cruz. Não aproveitou a última oportunidade da sua vida. Muitas pessoas têm diante de si oportunidades iguais, mas o que eles fazem? Ali estava Jesus no meio dos dois ladrões. Ali estavam duas pessoas que sabiam que a sua vida havia chegado ao fim e que eles realmente morreriam, esvaindo em sangue e em dor. Mas um ladrão aproveitou aquela oportunidade e se dirigiu a Jesus com quebrantamento. O outro se dirigiu a Jesus exaltado, blasfemando e desafiando. Muitas pessoas têm tido diante de si a mesma oportunidade. Quem sabe você agora, ao ouvir esta mensagem através do YouTube, está tendo a oportunidade de saber que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E Jesus naquela cruz maldita derramou o seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Você precisa tomar uma decisão, a decisão que este ladrão malfeitor tomou. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Eu preciso que o Senhor se lembre de mim. E Jesus respondeu: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A última palavra de Jesus àquele homem foi uma palavra de salvação. Mas além desta palavra de salvação que Jesus dirigiu a este homem, teve uma palavra que Jesus dirigiu a todas as pessoas que estavam ali, a todas as pessoas que o condenaram, as pessoas que infligiram a ele sofrimento e dor. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Jesus tem sempre uma palavra salvadora. Jesus quer que nós nos aproximemos dele. Jesus certa vez diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus tem sempre uma palavra salvadora. Jesus tem sempre uma palavra de conforto. Jesus tem sempre uma palavra de conselho. Jesus não vai rejeitar aquele que se aproxima dele com o coração quebrantado. Qual tem sido as nossas palavras? Você já esteve no leito de morte, nos últimos momentos da vida de uma pessoa aqui na terra? E o que você pode ter presenciado na vida dessas pessoas? O apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele declarou assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça que o justo juiz vai. Eu sabia que o momento da sua morte, que foi um mártir também,
Paulo foi decapitado. Ele sabia que o momento da sua morte estava se aproximando, mas ele disse: olha, a minha fé eu estou guardando agora, eu vou receber a coroa da justiça. Que cada um de nós, meus prezados, possamos viver uma vida que agrada a Deus, e que nos últimos momentos da nossa vida nós tenhamos sentimento de paz, nós tenhamos esperança, nós tenhamos alegria, porque aquilo que vem depois desta vida é muito superior, é muito maior. Aquele ladrão que estava amaldiçoando Jesus, que estava desafiando Jesus, não estava em paz, estava sentindo muita dor, muito sofrimento e também muita culpa. Mas este outro, embora sentisse culpa, ele se quebrantou, ele se aproximou de Jesus e falou: lembra-te de mim, Senhor. Qual é o último pedido que as pessoas têm feito quando sabe que a morte se avizinha? Muitas pessoas têm estado em desespero, mas eu convido você, meu prezado, a receber a Jesus como Salvador da sua vida. E naquele último momento da sua vida, você vai poder estar em paz, sabendo que aquilo que espera lá na eternidade é algo maravilhoso, é algo grandioso. Porque a esperança vai estar no seu coração. Porque quando nós temos fé em Deus, nós temos a esperança. Louvado seja o grande nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe, meu prezado, e que esta palavra sirva de edificação para a sua vida, sirva de bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.